Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Eu me encontrei pessoalmente com Mary no verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Mary, inicialmente, havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos da faculdade e, de acordo com o plano, algumas peças de ficção. Marcamos uma entrevista para um final de semana, quando eu estava em Chicago. Mas no último momento, Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhando com o Terence do lado de fora, escutando-as e tomando notas enquanto ele tentava inutilmente acalmar sua mulher. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir de sua voz que ela estava chorando. E muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em um dia tribe, incoerente em seus sonhos ou pesadelos. É em 2005, quando eu estava no segundo ano. Smiley.jpg me chamou a atenção, pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido como Smiley.doc, como ficou a reputação do Smiley.jpg. O que despertou meu interesse, além dos óbvios elementos macabros da cyberlenda e minha tendência para essas coisas, era a pura falta de informação, já que normalmente as pessoas não acreditam que isso exista e que não passam de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros centrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente é uma daquelas fotos manipuladas, que aparecem com maior frequência em sites como o Image Board, 4chan, especialmente o Board X, focado em atividades paranormais. Suspeita-se que sejam falsos, porque eles não têm o efeito que o Smiley.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia no lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações, causadas no espectador, são um dos motivos para a fantasmagórica imagem do Smiley.jpg ser vista como um desdém. Uma vez que isso seja absurdo, embora, a depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smiley.jpg pode envolver medo, não descrença. Nem Smiley.jpg, nem SmileyDog é mencionado em qualquer lugar na Wikipedia. Embora o site apresente artigos sobre outros, talvez shock sites mais escandalosos como Gutsy, Hello.jpg ou Two Girls One Cup, ou qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smiley.jpg seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia. Encontros com Smiley.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary não é a única. Existem rumores não confirmados do Smiley.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto persistente que conta que, em 2002, um hacker inundou um fórum de humor e sátira chamado Something Awful com imagens do Smiley.dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. Disse também que em meados dos anos 90, Smiley.jpg circulou em um grupo de discussões como um anexo de e-mail corrente com um assunto: sorria, Deus ama você. Mas, apesar da enorme exposição que golpes publicitários geraram, poucas pessoas confessaram ter qualquer experiência e nenhum vestígio de arquivos ou links foi descoberto.
Aqueles que afirmaram ter visto Smiley.jpg inúmeras vezes davam uma desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem em seu disco rígido. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto. Uma criatura canina, geralmente descrita como um husky siberiano, iluminado pelo flash da câmera. Ele está em uma sala escura. O único detalhe visível no fundo é uma mão humana se estendendo na escuridão, perto do lado esquerdo. A mão está vazia, mas geralmente é descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao cachorro, ou criatura canina, como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é, naturalmente, uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas, que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente. Na realidade, depois de terem ataques epiléticos. Esses relatos continuaram. Muitas vezes, enquanto as vítimas dormiam, resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Esses podem ser tratados com medicamentos, embora, em alguns casos, sejam mais eficazes que os outros. E Mary, eu supus, não estava usando medicamentos. Foi por isso que, depois de minha visita em seu apartamento em 2007, eu enviei a notícia a websites, listas de discussões e newsgroups voltados a folclores e lendas urbanas, na esperança de encontrar o nome de uma suposta vítima de Smiley.jpg, que sentisse mais interessada e se sentisse à vontade em conversar sobre suas experiências. Por um tempo, nada aconteceu e eu finalmente esqueci sobre minhas buscas, desde que eu tinha começado meu primeiro ano na faculdade e estava muito ocupado. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail, no começo de março de 2008. O e-mail estava endereçado para mim, e eu pude ver que vinha realmente de Mary. Assinado embaixo, o motivo do e-mail dizia: entrevista no último verão. Querido senhor, e o meu nome. Estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me visitar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Você vê, por 15 anos, eu sou assombrada por Smiley.jpg. O Smiley.dog vem a mim todas as noites em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma quantidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os tornam completamente diferente de qualquer sonho real que eu já tive. Eu não posso me mover e não posso falar. Não posso olhar para frente. É a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando. Eu vejo Smiley.dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para Terence, mas a ideia me repugnava. O que aconteceria? Bem, Smiley Dog mantivesse sua palavra. Se ele realmente mantivesse a sua palavra, eu conseguiria dormir. No entanto, aconteceria algo pior.
Se eu fizesse como a criatura pediu. Você me entende? Eu não poderia fazer isso. Então eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas, todas as noites, durante 15 anos. Smiley Dog veio para mim, em meus sonhos, e pediu para eu espalhar a palavra. Por 15 anos, eu estava forte. Embora tenha sido momentos difíceis. Muitos dos meus colegas, vítimas do board BBS, onde encontrei Smiley.jpg pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram suicídio. Outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São estes com quem eu me preocupo mais. Eu estava esperando sinceramente que você me perdoasse, senhor. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar aquele disquete. Eu não me preocupava se o Smiley Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia. E eu pensei que não me sentiria culpada quando você levasse o disquete como parte de sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a minha vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, senhor. E espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar Smiley. Com o tempo, você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais depravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens do Smiley. Pare enquanto ainda é tempo. Sinceramente, Mary E. Mais tarde naquele mesmo mês, Terence me informou que sua esposa havia se matado. Enquanto limpava as várias coisas que ela havia deixado, fechando contas de e-mail e coisas do tipo, ele encontrou a mensagem escrita acima. O homem pedia desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou o disquete e o queimou, até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou a forma de algum animal. Admito que me faltaram palavras. No começo, achei que o casal estivesse fazendo algum tipo de piada comigo. Mas a rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade. Mary estava morta. O artigo, no entanto, não citava suicídio. Então decidi não perseguir mais Smiley. Pelo menos, por enquanto. Já que meus exames de meio de ano estavam se aproximando, mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois de meu encontro com Mary E, eu recebo outro e-mail, endereçado para mim, mas com um endereço que eu desconheço. E o motivo do e-mail estava escrito Smiley. Encontrei seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smiley Dog. Eu já ouvi, e não é tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando um anexo, apenas espalhando a palavra. Logo abaixo, havia uma espécie de carinha sorrindo. A última linha me deixou arrepiado. Havia um arquivo em anexo, Smiley.jpg. Fiquei indagando em abri-lo por algum tempo. Certamente, deveria ser um fake. E mesmo que não fosse, eu ainda não estava convencido do poder da imagem. A morte de Mary me assustou. É verdade. Mas preferi acreditar que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. E além disso, como poderia uma simples imagem ser capaz de fazer aquilo? Que tipo de criatura seria capaz de levar alguém à loucura somente com um olhar? Certamente um absurdo.
Mas e se os avisos de Mary fossem verdadeiros? E se Smiley Dog entrasse em meus sonhos, exigindo que eu espalhasse a palavra? E conseguiria ser tão forte como Mary, me recusando a colaborar até o último minuto de minha vida? Ou eu simplesmente espalharia a mensagem na esperança de ser poupado? E para quem eu teria coragem de mostrá-la? Se eu continuasse com o meu projeto original de escrever um pequeno artigo sobre Smiley Dog, eu poderia anexar a imagem a ele, e qualquer outra pessoa que lesse o artigo seria também afetada. Mas, se o Smiley Dog anexo, aquele anexo de e-mail for genuíno, seria correto me salvar dessa maneira? Mary era administradora de sistema de um pequeno BBS em Chicago, em 1992, quando encontrou pela primeira vez o Smiley.jpg, que mudou sua vida para sempre. Ela e Terence estavam casados há apenas 5 meses naquela época. Mary foi uma das 400 pessoas que dizem ter visto a imagem quando foi postada em hiperlink no BBS. Embora seja a única que falou abertamente sobre a experiência, o restante das pessoas permaneceram no anonimato, ou talvez mortas.